histórica, o tempo mais profundo relacionado com mudanças geológicas e biogeográficas. A paisagem fluvial é uma unidade geomórfica complexa, onde num cenário abiótico ocorrem interações bióticas que estão sob efeito de distúrbios naturais e de sucessão e de ações antrópicas, né? Assim como as paisagens terrestres, né? Então aqui tem esse trabalho do Poole que traz esse esquema mostrando como que é essa interação entre geomorfologia, hidrologia e a ecologia lótica de comunidades com ecologia de paisagens, né? E todos os processos que estão relacionados dentro desses ciclos de troca de matéria aqui, de interações. Os riachos, de modo geral, né, as bacias hidrográficas têm uma organização espacial hierárquica, né, tanto temporal quanto espacial. Então a gente parte da escala de centímetros e segundos, né, quando a gente está falando de partícula e de nutrientes, até uma escala de séculos, milênios e escalas muito amplas, quando a gente está falando de processos evolutivos de drenagem, né, captura de drenagem, processos biogeográficos e geológicos, né? E dentro disso a gente tem segmento, trecho, sequência de habitat, microhabitat, tudo isso influenciando nos processos que a gente vai estar investigando, né? Então, pegando aqui uma variável que a gente pode medir, que é, por exemplo, a porcentagem de floresta, né? Em diferentes escalas, a gente tem diferentes contribuições da variável para entendimento dos processos biológicos que estão acontecendo, biológicos e não biológicos também, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de sombreamento, a gente está falando numa escala mais local e o tamanho do efeito é maior numa escala de microhabitat, né? E de microhabitat. Quando a gente está falando de entrada de matéria orgânica, isso está acontecendo mais em uma escala de segmento e trecho, né? Quando a gente já está falando de processos mais em ampla escala, como controle de temperatura, retenção de sedimento, de nutrientes, regulação de regime hidrológico e forma de canal, a floresta se associa principalmente nessa escala de microbacia, né? Então, diferentes processos estão relacionados com diferentes escalas. Quando a gente faz está trabalhando com abordagens multiscala, é muito comum a gente fazer uma análise de correlação e escolher se a gente vai usar, por exemplo, a bacia ou o corredor ripário como minha variável de paisagem. Quando, na verdade, a gente teria que começar a olhar para isso de uma outra forma, né? Quais são os processos que eu estou investigando? É a entrada de matéria orgânica? Então, a gente vai olhar mais para escala de segmento que está associado com vegetação ripária. São processos de larga escala, né, geológicos, hidrológicos, preciso olhar para a microbacia e como que a floresta interfere ou modifica, ou a ausência de floresta modifica esses processos, né? E muito recentemente, né, a partir de 2014, 15, né, quando eu começo o meu doutorado, e mais recentemente com a dissertação do Matheus Camana, da Federal do Rio Grande do Sul, começamos a incluir a variável temporal, né? Como que essa paisagem mudou ao longo desse tempo que a gente está avaliando o processo, né? Então, aqui tem um exemplo bem interessante, são 3 bacias reais, né, no trabalho do Matheus. Ele mostra que quando você tem um retrato do presente, em que as bacias têm aproximadamente 20% de remanescente de vegetação nativa, e a gente usa só essa informação, a gente pode encontrar resultados discrepantes
que estão muito relacionados com o legado da mudança dessa paisagem. Então, a gente vê aqui que a bacia A muda de 100% a 20%, a bacia B de 70% até 20%, e a bacia C tem uma quantidade constante de floresta em torno dos 20%. Isso tudo interfere no resultado final, né? Na estrutura da comunidade, na composição da comunidade que a gente encontra no tempo de coleta. E em relação aos estudos em riachos, a gente tem focado muito mesmo nos estudos dos impactos antrópicos, né? Então, tem alguns aspectos-chave que levam a gente a usar essa abordagem, que é a conectividade e organização espacial alinhada dos riachos, né? Então, permite a gente colocar perguntas e hipóteses de acordo com a escala qual a escala mais adequada, né? Permite investigar efeito de impactos locais e em áreas mais distantes. Então, por exemplo, como que o desmatamento na zona ripária próximo do ponto de coleta tem o mesmo efeito no desmatamento da zona ripária montante da bacia, né? Um efeito cumulativo dos impactos ao longo das drenagens. Então, aqui um exemplo é a sucessão de pequenos barramentos causado por cruzamentos de estradas ou barramento em propriedades rurais, né? Teria um efeito em riachos muito semelhante ao das cascatas de reservatórios, né, em grandes rios. Então, você começa a ter retenção de nutriente e isso vai afetar os processos mais ajusantes, né? O efeito temporal, que pode estar relacionado a mudanças de estado de estabilidade das comunidades, ao débito de extinção, né? E a integridade do habitat e da biodiversidade de riachos, né? Que pode ser um legado espaço-temporal das mudanças naturais e antrópicas. Então, quando a gente está trabalhando com essa abordagem, normalmente a gente quer saber qual que é o efeito da conversão de um ambiente nativo para um agroecossistema, né? Então, durante esse processo que a gente vai observar, em um primeiro momento, é uma homogeneização física de habitat, né? Então, aqui seria um riacho mais preservado, e ele passa, depois que ele sofre um processo de desmatamento, ele chega num cenário de degradação bastante extrema, né? E junto com essa homogeneização biótica, ou na esteira dessa homogeneização física, quer dizer, a gente tem um processo de homogeneização biótica, né? Perda de espécies sensíveis ou com características de uso de habitat de alimentação muito restritas a ambientes florestados, né? Então, com o passar do tempo, a gente tem esse processo de homogeneização biótica, né, acontecendo. Esse processo vai acontecer porque essas espécies vão passando por filtros ambientais, né? Então, aqui a gente tem uma comunidade num momento inicial, que passa por um primeiro distúrbio, onde algumas espécies já são perdidas, né? A gente já perde aqui um gimnotiforme, um siluriforme, né? Um crenoquídeo, um charutinho, coridora. Essa paisagem continua passando por mudanças sucessivas, essas espécies continuam sendo perdidas, eventualmente a gente tem introdução de espécies, né, espécies alóctones daquela bacia mais nativas do Brasil, ou espécies exóticas, né, de outros países, como poecília, tifóforos, as tilápias, né, e passando por esse filtro de mudanças sucessivas e introdução de espécies, a gente tem uma assembleia atual, né? Esses filtros ambientais normalmente são fatores abióticos que vão dificultar o estabelecimento, a persistência de espécies em determinado local. É um padrão, eles determinam padrões não randômicos de perda de espécies ao longo do tempo e espaço. E isso é um processo determinístico, né? Então, as mudanças que ocorrem na comunidade são determinadas pelas mudanças que ocorreram na paisagem.
Então, agora eu vou trazer alguns exemplos, né, comparando nossos trabalhos de Rondônia, onde a gente tem um cenário de desmatamento recente que pode ser mensurado na série histórica do Map Biomas, por exemplo, e o interior de São Paulo, região noroeste do estado, na bacia do Rio Turvo, Rio Grande, onde a Lilian tem desenvolvido trabalhos desde 2001, que tem um histórico bastante antigo de antropização, né, com sucessivas mudanças de uso. Então, aqui eu vou trazer 3 resultados do meu doutorado. O primeiro está publicado na Conservation Biology, onde eu busquei os limiares de resposta, né, das espécies de peixe ao desmatamento, ao tempo de extensão. Então, nossa hipótese é que a gente esperava respostas não lineares das populações de peixes ao tempo e extensão, né, considerando a hipótese proposta pela Farrig, né, que as perdas de espécies não são lineares. A gente testou um limiar de resposta, né, um débito de extinção que o Andren propõe para vertebrados terrestres. Então, o Andren fala que a partir de 60% de perda do habitat original, no nosso caso de floresta, você começa a identificar declínios populacionais que direcionam as espécies à extinção local. E teria um atraso de aproximadamente a mediana da expectativa de vida das espécies nesses sistemas, que por a gente não conhecer muito sobre a biologia das espécies de peixe de riacho, a gente estimou em 2 a 3 anos. Né? Então, eu determinei 4 gradientes, 2 gradientes de extensão e 2 de tempo. O primeiro gradiente é o desmatamento total, o segundo foi a mudança do solo do uso do solo desde 1984, e o tempo foi o tempo desde que a bacia atinge menos de 40% de cobertura florestal, que é o limiar do Andren, e que o tempo desde ocorrer um pico de desmatamento na bacia. Né? Então, das 84 espécies que a gente avaliou, pela limitação da análise, né, do Titan, 23 espécies foram filtradas, que foi 26% do nosso pool, e 5 grupos funcionais, que foi 25% do pool. Dessas espécies, 12 apresentaram respostas negativas e 9 respostas positivas. Respostas negativas foram espécies que declinaram com o desmatamento, e respostas positivas são espécies que aumentaram a abundância com o desmatamento. E os grupos funcionais apresentaram apenas respostas negativas. Né? Para nível de assembleia, de comunidade, o Titan apresentou limiares entre 21% e 62% para a extinção do desmatamento. Então, 21% para o desmatamento total e 62% para o desmatamento dentro do período. Então, quando você atinge esse limiar, pode estar acontecendo uma mudança de estado na comunidade, onde as espécies que são beneficiadas pelo desmatamento começam a se tornar mais abundantes e dominantes. E para o tempo do desmatamento, esse processo leva entre 12 e 16 anos após o impacto. Os grupos funcionais apresentaram limiares extremamente restritos à extensão do desmatamento, e o tempo foi menor quando comparou as respostas taxonômicas. Né? Então, aqui são as espécies filtradas, né? Então, a gente tem mais respostas negativas ao processo do que respostas positivas, tanto ao desmatamento total, quanto ao desmatamento no período. Aos 62% e 22% é contrário. Né? Isso aqui corrobora com o limiar do Andren, né? Mas o limiar do Andren é para populações e não para comunidades. Isso é interessante também, né? E aqui o tempo de resposta dessas comunidades ao processo de desmatamento.
O interessante é que esses 16 anos, eles batem com um dos picos de desmatamento que aconteceu na Amazônia, que é lá pelo fim da década de 90, né? Então a gente consegue identificar na perda histórica os picos de desmatamento que aconteceram na região. E aqui os limiares para grupos funcionais. Então, que a gente encontra que a maior parte das espécies responderam negativo e rapidamente a níveis muito baixos de desmatamento, então os peixes são extremamente sensíveis à perda de floresta, né? A gente tinha uma ideia de que eles eram um pouco mais resilientes, mas não, eles respondem muito rápido a perdas mínimas em escala de bacia, né? Não só na escala de buffer reparo. Então, uma perda de 10% na bacia já é possível detectar declínio populacional em uma espécie de peixe de riacho. Poucas espécies exibiram respostas positivas e essas respostas acontecem em níveis extremos de desmatamento e muito tempo depois desse impacto. E é esperado uma redução na riqueza taxonômica e funcional e um processo de homogeneização biótica, né? Então, a gente passa de um riacho mais conservado, com uma variedade de formas e de corpo, né, e hábitos, para um riacho homogêneo, com uma comunidade, uma assembleia mais homogênea também, né? Então, a gente vê que tem esse efeito da mudança na classe de uso, de floresta para não floresta, né, floresta-pastagem, e isso é mediado pelo tempo, né? Como a gente inclui o tempo nessa equação de uma forma mais integrada, né? Então, aqui é o histórico de perda do Machado, de novo, né? Então, o Silvio Ferraz desenvolveu um índice em 2009, né, um artigo dele, em Rondônia também, e em 2012 numa ferramenta para ArcGIS, que é o índice de intensidade do uso do solo, onde ele consegue combinar o espaço relativo, a área relativa de desmatamento, com o tempo relativo do desmatamento. Isso vai me dizer se o desmatamento é pequeno e não persistente, grande e persistente, grande e não persistente, e pequeno e persistente, né? Ele é um índice não linear, como a gente pode ver aqui, né? Uma representação do que seria um valor igual a 0,5, mas ele dá para a gente a ideia de como essa paisagem mudou, né? Há quanto tempo o uso antrópico está atuando sobre aquela biodiversidade. Então, usando esse índice, a gente testou por o índice físico do habitat, né? Então, qualidade de habitat declina com a intensidade de uso, mas ela declina de uma forma diferente do que quando a gente olha só para desmatamento, né? Tanto na bacia quanto no buffer reparo. O mesmo acontece com a riqueza de espécies sensíveis, então a gente nota que em níveis baixos de desmatamento e desmatamentos pouco persistentes, a gente já começa a observar declínio populacional, né? Declínio de espécies, perda de espécies na bacia. E também a gente observa isso com o desmatamento na bacia, mas é uma relação diferente, né? A gente tem uma perda rápida até 20% de desmatamento, essa perda se estabiliza até aproximadamente 80% de desmatamento e volta a cair. Se eu olho só para essa variável, eu não capturo essa influência temporal na perda de diversidade. E eu também não capturo a variação temporal no aumento da riqueza de espécies tolerantes ao desmatamento. Então, a gente não consegue interpretar, olhando só para a quantidade de desmatamento no presente, como que essa comunidade está se transformando de uma comunidade mais equitativa, mais uniforme, para uma comunidade com dominâncias altas de algumas espécies. Também a gente foi olhar para quando aconteceu esse desmatamento.
Então, eu queria saber aqui se o desmatamento recente ou antigo tinha interferência na substituição de espécies, no turnover de espécies e no turnover de atributos funcionais, né? Então, a gente tem que os processos que determinam a substituição de espécies e atributos são determinísticos na Bacia do Machado, e eles são estruturados pelo ambiente, ou pela paisagem, né? A gente tem uma alta substituição de espécies, e essa substituição é maior nos desmatamentos recentes, né? Então, locais desmatados, o turnover costuma ser maior do que em locais não desmatados, mas a substituição de atributos funcionais nas assembleias de riachos conservados, ela é maior do que nos riachos desmatados, né? Mas essa substituição de atributos funcionais, ela é menor do que esperada para a substituição de espécies. Então, eu tenho substituição de espécies que tem conjuntos de atributos, que tem formas, que tem hábitos, que tem funções muito parecidas entre si, né? Então, aqui a gente ainda não nota uma erosão funcional acontecendo na comunidade. Nos riachos florestados, né, que são os referência, a gente só tem influência das variáveis locais, porque a paisagem é homogênea, né? Então não faz sentido a gente ter influência de variáveis locais determinando a substituição de espécies nesses ambientes. Por outro lado, quando a gente olha para os riachos desmatados, tanto as variáveis locais quanto as variáveis de paisagem são importantes, e em alguns casos, na maioria dos casos, inclusive, as variáveis locais são muito... As variáveis da bacia são muito mais importantes do que as variáveis locais, né? Porque a paisagem mais heterogênea está influenciando bastante, inclusive, a estrutura de habitat, como a gente viu anteriormente. Então, Rondônia, a gente pode pensar num modelo, que é uma hipótese teórica, que a paisagem tem um efeito direto no habitat, que tem um efeito direto na assembleia, e a paisagem tem um efeito indireto na assembleia, né? Então, esses efeitos ainda são detectáveis, mesmo 40 anos depois do início do desmatamento. A gente tem uma alta incidência de espécies sensíveis e raras ainda, a homogeneização biótica ainda está em curso, e tem evidências de respostas atrasadas e efeitos históricos, né, da paisagem na comunidade. Mas a relação espécie-ambiente é fraca em riachos recentemente desmatados. Se a gente olha para o Holling, né, mudança de estados na comunidade, a gente pode hipotetizar que o desmatamento recente pode ser esse momento de transição entre dois estados, ou você pode estar... a gente pode ter que o distúrbio, desmatamento, causa um débito de resiliência nesses locais recentemente desmatados e diminui a capacidade da Assembleia assimilar os impactos, né, e se adaptar a eles antes de mudar para outro estado. Agora, olhando para São Paulo, né, a gente tem um cenário muito mais agressivo em termos de efeito de paisagem em comunidade aquática, são mais de um século de interferência humana, vários ciclos agrícolas, né? A gente teve ciclo da madeira, ciclo do café, ciclo da cana, volta para a pecuária, vai para a citricultura, volta para a pecuária, e agora, mais recentemente, outra conversão para cana-de-açúcar, né? Então, também, alguns trabalhos que saíram aqui, né, o trabalho da Molina, que avaliou o efeito do uso de solo em diferentes escalas espaciais na estrutura do habitat local. Então, ela avaliou em 3 escalas: local, rede e bacia. Ela verifica que mesmo nessa região que a gente já tem uma degradação muito grande, ainda é possível identificar um gradiente homogêneo e heterogêneo
esse heterogêneo entre aspas, porque são riachos que já são bastante degradados, né? Mas as explicações são muito baixas, apesar de serem significativas, né? O eixo 1 mais o eixo 2 dessa RDA aqui explica só 18% da variação, né? E quando a gente olha bacia, a rede local, a explicação deles é super baixa também, 9, 7, 4%. Então, apesar de a gente ter esse gradiente, a relação das variáveis com as escalas, né, a relação do local com a paisagem, ela já está bastante enfraquecida. Quando a gente olha para a diversidade beta, a gente tem um cenário inverso ao que a gente tem em Rondônia, né? A gente tem na beta taxonômica um cenário de homogeneização, então você tem um turnover muito baixo, né, de espécies, e a substituição de atributos funcionais entre essas espécies que estão sendo substituídas é maior do que esperado pela substituição de espécies. Então, você troca uma espécie por uma outra muito diferente daquela que tinha na comunidade anterior. Isso tem um efeito direto, né? Porque a perda no funcionamento do ecossistema, porque a perda de espécies que executam funções específicas, né, estão ocupando nichos específicos, ela modifica muito a estrutura daquele ecossistema aquático, né, a estrutura e funcionamento do ecossistema aquático e todas as relações que estão acontecendo ali dentro. E a gente encontrou, o Camilo encontrou uma importância muito grande das variáveis locais na estruturação da diversidade beta nesses riachos, né? Com uma variação explicada muito pequena também, no máximo 15%. Aí a Jaqueline investigou como que a mudança no uso do solo, né, de pastagem para cana-de-açúcar, em um intervalo de 10 anos, afetou a assembleia de peixes, né, tanto em termos de estrutura taxonômica como de diversidade beta, taxonômica e funcional, né, e diversidade beta. Então, o que ela encontrou? Foi detectada a alteração da paisagem, foi encontrada alteração nos locais, foram encontradas alterações bióticas, né, nos mesmos riachos amostrados em um intervalo de 10 anos, mas as alterações bióticas não foram correlacionadas com as alterações ambientais ou da paisagem, né? Então, aquele processo de homogeneização de habitat, né, de um gradiente homogêneo heterogêneo com relações muito fracas entre locais e paisagem, estão começando a influenciar fortemente essas relações paisagem, local e comunidade aquática. Então, ela notou que no mesmo riacho, né, você teve uma substituição de 0,5, então praticamente 50% de substituição taxonômica. Um aninhamento muito baixo, né? Então, uma diversidade beta total de 0,65. Tem distância ambiental no local, ele mudou, né, em 10 anos. Diminuiu água, perdeu vegetação marginal, aumentou a incidência de luz. Essas fotos foram tiradas exatamente no mesmo ponto do riacho, né? Mas não tem essa relação significativa, né? Ela pensou que podia estar relacionado com estocasticidade, né? Então, ela notou que a diversidade beta temporal entre os anos nos riachos, né, observada, foi diferente daquela esperada pelo modelo nulo. Mas ela não foi relacionada com as variáveis ambientais, né? Então, uma hipótese que surge daí é que essas relações que a gente encontra em ambientes que foram desmatados muito recentemente já se perderam, né? Então, a paisagem não tem mais relação com o habitat físico local,
O riacho não tem muito mais relação com a assembleia e a paisagem também não tem mais relações com a assembleia. Isso pode estar relacionado com perda de conectividade, isso pode estar relacionado com espécies muito resistentes, né, que estão passando por filtros fisiológicos, por exemplo, né. Então, resumindo, São Paulo a gente tem alta incidência de espécies generalistas, tanto para uso de habitat quanto para hábitos alimentares, né? O estabelecimento que tem capacidade de estabelecimento e persistência em riachos muito degradados. Provavelmente tem também evidências de respostas atrasadas e efeitos históricos, né, nessa comunidade, mas isso já pode ser um legado associado a um uso mais antigo do que esses 10 anos que ela avaliou, e a relação espécie-ambiente é fraca. Então só sobram os vencedores, né, aqueles que passaram por todos os filtros ambientais. Então o que acontecer ali não vai fazer diferença para eles. Então, que provavelmente pode estar acontecendo, levando para a hipótese, olhando para o estado de estabilidade da comunidade, é que essas assembleias já passaram por várias mudanças de estado e a condição atual está num estado de estabilidade tão profundo que para você mudar de estado de novo, a interferência tem que ser muito gritante, muito forte, um impacto muito catastrófico, né? Seja um distúrbio natural ou seja um impacto antrópico mesmo, tem que ser muito grande para conseguir mudar o estado de estabilidade dessas assembleias. Então, olhando para tudo isso, uma coisa que a gente tem olhado é que o desmatamento, o efeito do desmatamento nas assembleias de peixe, ele não é uniforme, né? Então a gente não, é difícil a gente olhar para isso, para esse impacto e procurar padrões emergentes em diferentes locais, né? Por quê? Porque essas mudanças são dinâmica dependente. Elas dependem de como a paisagem mudou ao longo desse período histórico, né? E a paisagem não é estática. Então, mesmo quando a gente começa a incluir a questão temporal, como naquele índice de intensidade do uso do solo, o que eu tenho hoje como uma bacia com um valor de LUI de 0,2, daqui 10 anos, esse valor vai mudar, né? Pode mudar para 0,4, pode mudar para 0,8, dependendo de como que o processo continuou, do andamento do processo de conversão de uso naquela bacia ao longo desse histórico, né? A paisagem não é estática e também seus efeitos sobre a biodiversidade. Então a gente precisa ter bastante cuidado para olhar para essas mudanças, né, de paisagem no ambiente aquático. Como eu comentei antes, a gente ainda está nessa fase, né, de entender como as mudanças afetam, né? A gente ainda não conseguiu encontrar caminhos para entender como a estrutura e a composição da paisagem, né, que é muito comum nos trabalhos com fragmentação florestal e ambiente terrestre, estão atuando sobre a comunidade, as assembleias de peixe, né? Eu vejo que isso é um próximo passo para a gente que está trabalhando com essa abordagem na ecologia de riachos. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agora a gente pode conversar um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Excelente, aí um panorama geral aí de Rondônia, São Paulo, muito legal. Deu para entender bem aí como é que estão a situação crítica que estão os nossos riachos aí. Queria abrir para perguntas aí. Alguém tem pergunta para fazer, gente? Eu vou começar então, Gabriel, porque geralmente o pessoal fica com meio. Opa, Lucas, faz favor, pode fazer a pergunta.
Tá por aí, Lucas? Consegue abrir o microfone? Pode fazer, pelo Pode sim. microfone. Sim, eu tava com vergonha de abrir o microfone. Viu? Eu tenho uma dúvida. Você comentou bastante sobre homogeneização de espécies e tudo mais. Eu assisti uma palestra faz alguns meses, onde uma pesquisadora citou agricultura sintrópica como um método de restauração de mata ciliar e esse tipo de coisas. Mas a agricultura sintrópica em si, ela prevê a produção de alimentos, de frutos, hortaliças e tudo mais, associados a florestas. Será que a utilização desse método para recuperação de matas ciliares, ele vai ter um impacto positivo ou negativo na ictiofauna? Você tem algum conhecimento teórico sobre isso, alguma literatura para me passar? Boa pergunta, Lucas. Isso aí é uma coisa que eu e a Lilian, a gente pensa muito, né? Porque a gente não sabe como, ainda não sabe como a restauração florestal, restauração ecológica, está beneficiando a estrutura física de riacho, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal do grupo do Pedro Brancaleon, do Ricardo Rodrigues, né? Tenho amigos que trabalharam com eles. E uma coisa simples que seria super importante a gente saber, por exemplo, como que esses projetos mudam ao longo do tempo que está sendo monitorada a reestruturação de APP, eles mudam a estrutura de riacho, né? A gente não sabe. Isso é um trabalho esse ano do Renato Dalla Corte. Depois eu posso passar todos os artigos alguns artigos pro Alexandre, e ele compartilha com vocês. Que ele avaliou a efetividade de largura de APP, largura de buffer, na verdade, na proteção, na retenção de riqueza de espécies, né, em 4 biomas brasileiros. E no trabalho ele identificou que os 30 metros que a lei preconiza não são suficientes para vários grupos aquáticos, praticamente todos, né? O que eu vejo sobre sistemas agroflorestais, sobre agricultura sintrópica, né, é que eles podem ser usados em associação com as APPs que estão sendo restauradas como uma forma de aumentar a proteção. Por quê, né? Porque você está desenvolvendo um sistema produtivo com baixa mecanização, então o aporte de sedimento vai ser menor, né? Você aumenta a faixa de proteção e de infiltração, diminui a erosão desse solo próximo ao ambiente aquático, abriga possíveis fontes de recurso alimentar para os peixes, né? Os insetos que estão ali num sistema sintrópico que é basicamente orgânico, vão servir de alimento para os peixes também, né? E tem uma coisa que é pouco estudada, que é qual que é o papel do restabelecimento, ou não é estudada, né? Eu acho que não tem nenhum trabalho sobre isso. Qual que é o papel do restabelecimento da microbiologia do solo como eu posso dizer isso? Procurando a palavra. Na reestruturação física e química dos riachos, né? Porque aí estão acontecendo processos de armazenamento de carbono, de modificação de nutrientes, fixação de nutrientes, que vão sendo aos poucos carreados para o ambiente aquático e vão fazer parte dos processos metabólicos ali do riacho, né? Que vão sustentar a produtividade primária, vão sustentar uma microbiota decompositora, né, à base de fungo e bactéria, que vai facilitar o processo de fragmentação pelos insetos aquáticos, que vão ser consumidos pelos peixes, e isso vai ser transferido ao longo da rede, né? O grande problema
para restabelecimento dessas comunidades também é fragmentação de rede, né? A gente também tem que começar a olhar para como essa rede fluvial está fragmentada por conta dos barramentos por estrada e barramentos agrícolas também. Mas eu acho que sim, pensando num cenário de beneficiar o produtor, né, rural, eu sempre tento olhar para esse lado também, porque não adianta a gente falar só em conservação per se, a gente tem que dar perspectiva para quem vai conservar, pode ser uma alternativa viável, né? Assim, pode ter um efeito sinérgico de proteção e reestruturação de habitat e trazer para o produtor um benefício financeiro também, né? Não sei se responde sua pergunta, mas é porque é algo bem... Sim, não, foi perfeito, cara, foi perfeito. Inclusive, eu tô juntando material teórico para tentar elaborar um projeto justamente pensando nessa última questão que você falou, sobre relacionar o produtor com o produtor, porque eu moro numa região onde a mata ciliar ela já é bem degradada. E em muitas propriedades, os proprietários eles até utilizam essa terreno, essa parte, para a produção. Tem alguns casos onde eles colocam açudes dos lados, até fazem escoamento dos açudes nos riachos. Então, eu estava pensando em estruturar, talvez, algum projeto, algo do tipo, referente à utilização dessa área que já está sendo usada para fonte de renda, mas de uma outra forma. Ao invés dos caras utilizarem de uma forma que está prejudicando diretamente, talvez gerar renda e ainda assim conseguir gerar um ganho ambiental também para os riachos. Sim. Tem uma informação interessante que o Carlos Nobre fala muito sobre a Amazônia 4.0, né? Que o ciclo econômico de cacau e açaí, ele rende até 10 vezes mais que a pecuária extensiva para o produtor na Amazônia, né? Então, às vezes, você colocar culturas florestais em uma região, por exemplo, de pecuária já de baixa produtividade, pode ser muito mais vantajoso para o produtor do que simplesmente a gente chegar e falar, não, você tem que proteger porque está na lei, né? A gente tem que começar a jogar com essas novas possibilidades que, apesar do novo código não ser o que a gente gostaria, ele traz algumas brechas interessantes para atrair o produtor para a conservação, né? Justamente. Tem também uma questão de, por exemplo, delimitou lá a faixa que vai ser conservada, e ao invés de simplesmente deixar a natureza agir por conta própria, que ela vai fazer da maneira certa, mas de um processo muito demorado, através desse modelo de agricultura, aumenta-se a velocidade da sucessão ecológica. Então, ao longo dos ciclos, ele vai conseguir tirar proveito econômico e também acelerar o processo de sucessão ecológica através da deposição de matéria orgânica no solo, através das podas e tudo mais. Então, mas eu acho que seria isso. A minha dúvida foi respondida, cara. Muito obrigado, viu? Gostei muito da palestra. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho algumas. Estou só vendo se tem mais alguém na frente aí. Ô, Alexandre, posso perguntar antes de você? Faça favor, então. Ô, Gabriel, tô com a outra. Bom, parabéns aí pela palestra, pelos seus estudos, seus e do seu grupo, né? Vou fazer uma pergunta, vou me intrometer aí na área do Alexandre, depois ele explica um pouco melhor. O Alexandre tem um trabalho do grupo de pesquisa dele, que vê que a gente está ganhando áreas ripárias também, né? Em áreas de baixa aptidão agrícola, né, Alexandre? E essas áreas geralmente estão em locais, né, mais acidentados, né? E aonde tem a maior frequência de riacho. Vocês têm alguma linha de pesquisa reversa desse trabalho, ou seja, em locais onde está tendo um ganho recente de vegetação ao invés da perda? Não.
Isso, inclusive, eu penso nisso mais para frente, né? A gente está tentando entender a perda primeiro, então a Amazônia é bastante importante por causa disso. Porque o que a gente está notando, Alberto, é que você tem esse atraso na resposta, né? Na perda. Então, por exemplo, a gente tem espécies que começam a declinar 15 anos depois do distúrbio, por exemplo. Mas a gente não sabe depois quanto tempo, dependendo de uma regeneração natural ou de uma restauração ativa, né? Quanto tempo isso vai ser convertido em reestruturação de habitat e depois de quanto tempo essas espécies voltariam para esses ambientes, né? Então, essa é uma grande pergunta que eu tenho também, né? De associar com o pessoal da restauração e começar a monitorar esses locais que estão regenerando e que estão sendo restaurados. Porque essa questão que eu falei da recolonização também é bem importante, né? Qual que é a grande... Você sabe disso também, né? Qual que é a nossa grande limitação para entender a ecologia de peixe de riacho hoje? A gente praticamente não tem dado informação básica sobre esses bichos. A gente não sabe como que uma espécie sensível dispersa, se ela dispersa, se ela faz migração reprodutiva, se ela não faz, quanto tempo esses bichos vivem, né? Qual que é o tamanho de prole dela, o tempo de geração. Tudo isso aí a gente ainda não chegou, mas é uma discussão grande, porque a gente tem 3.000 espécies de peixe de água doce no país, né? Mas enquanto a gente não pegar algumas espécies como modelo, a gente vai patinar um pouco nesse entendimento da recuperação desses ambientes. Perfeito. Obrigado pelo conhecimento. Eu vou fazer uma das minhas perguntas agora, porque eu acho que tem relação com a pergunta do Alberto, e a gente já emenda nessa discussão. Eu acho assim, uma coisa que eu fiquei muito impressionado com a questão dos grupos funcionais, Gabriel. Você falou... Oi? Você está me ouvindo? Tô. Eu fiquei muito impressionado com as questões dos grupos funcionais lá na Amazônia, né? Quer dizer, você falou que mudam as espécies, mas os grupos funcionais são os mesmos. Então, potencialmente, as funções ecossistêmicas são mantidas e imagino que, consequentemente, todos os serviços ecossistêmicos que essas espécies estariam exercendo, o funcionamento do ecossistema ali esteja, de certa maneira, mantido. E que isso pode ter uma influência temporal, que entendo que é o fast forward aí é São Paulo mais para frente, né? Com intensificação e tal. Uma das coisas que eu tenho visto aí no meu projeto, que o Alberto mencionou, é que eu acho que o desmatamento, ou que a perda de habitat e a recuperação de habitat na Amazônia, ela é, de certa maneira, mais aleatória do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem restauração, a gente tem regeneração, na verdade, em áreas como o Alberto colocou, áreas de baixa aptidão agrícola, né? Então, o cara intensifica a produção, o cara planta soja onde dá, o cara planta milho, soja, o cara faz o plantio, ou cana, né? Depende de onde você está. E aí, onde não dá para plantar, onde não é mecanizável, num primeiro instante, ele talvez até solte o gado, se ele tivesse vindo do gado. Na bacia do Alto Paranapanema, onde está o nosso campus aqui, a gente, só para você ter uma ideia, teve um aumento de 600% na agricultura intensificada desde das décadas MAP Biomas, né? E redução da pastagem para... O pasto era 60% da bacia, hoje é 20 e poucos por cento da bacia, e o resto tudo virou agricultura intensificada. Então, e aí onde não é intensificável, volta a floresta. Quer dizer, o que eu acho interessante é que a floresta anda. A gente perde, só para você ter uma ideia, 20% de floresta nativa por década, ou per dia. Agora nós estamos perdendo por volta de 15%. Só que a gente ganha essa mesma quantia. A gente ganha essa mesma quantidade. Só que são nas áreas de baixa aptidão agrícola. Perde nos lugares bons, solo bom, lugar plano, e ganha em Pirambeira, lugar que alaga, pedregoso, face sul, etc. Né? Então, o que me chamou a atenção é a simplificação de grupos funcionais que a gente tem em São Paulo já.
E como que a gente... Porque uma das minhas dúvidas no meu projeto aí é se essas florestas regenerando nesses locais, se elas conseguem manter a biodiversidade e, consequentemente, se elas conseguem fazer os serviços e ecossistemas que a gente precisa que elas façam. Controle de fluxo de água, controle de vazão, qualidade de água, fixação de carbono, porque às vezes você vê umas florestas, você sabe que elas não vão para frente, elas estão em cima de uma pedra, né, de um lugar que é absolutamente não melhorável. Então, quer dizer, eu achei interessante e eu queria que você assim, tentasse me explicar um pouquinho melhor como é que se dá essa situação, ou como você imagina, porque eu imagino que vocês não têm um ponto intermediário aí entre o que você viu lá na Amazônia e o que vocês viram aqui em São Paulo, onde você já tem uma simplificação de outros grupos funcionais, né? Você já simplificou os grupos funcionais, diminuiu os grupos funcionais. Como que você imagina que isso aí tá e aonde estaria isso aí, mais ou menos? Quer dizer, qual que é o momento da gente agir? Tem alguma sugestão de ação aí para tentar recuperar grupo funcional, ou é tentar manter grupo funcional, ou não precisa porque a gente perdeu o grupo funcional, porque a gente não tem que ter mais aquela função, porque o riacho está tão degradado que aquela função não tem mais sentido. É, Entre aquele que você ainda tem os grupos funcionais, simplificou um pouco a comunidade, mas ainda tem os grupos funcionais, e aqui em São Paulo, onde a gente perdeu tudo, onde que está o meio, onde que está essa perda aí? Você tem alguma ideia? Você poderia ter algum chute, talvez, porque você não tem os dados, né? Você tem esses dois extremos, vamos dizer Aham. assim. Bastante interessante a pergunta, né? A gente costuma falar que na Amazônia as florestas pulsam, né? Aqui a floresta anda, lá ela pulsa, porque a regeneração é muito rápida, assim como a conversão, né, de habitat. Então, de um ano para o outro, se a gente pegar uma série de map biomas numa bacia pouco intensificada, você vê que varia bastante, né, a porcentagem de floresta entre um ano e outro. Mas assim, né, Alexandre, o que a gente verifica naquela análise, né, de turnover funcional é que naqueles riachos de desmatamento antigo, entre aqueles riachos, a substituição de atributos leva a gente a interpretar que está ocorrendo substituição, como a gente gosta de falar, de lambari por lambari, né? Enquanto que no local mais conservado pode estar substituindo um cascudo por um bagrinho, né? E aí você já muda um pouco a estrutura ali, né? O que está sendo o bagrinho é insetívoro e o cascudo vai ser um raspador periftívo. Então são funções distintas no fluxo de nutriente, inclusive, né? Já está documentado, por exemplo, que cascudo mobiliza muito fósforo para formar aquelas placas dérmicas deles, né? Então, onde tem muito cascudo, tem pouco fósforo, tem muito nitrogênio. Mas, por outro lado, muito lambari, você tem alto consumo de nitrogênio e alta excreção de fósforo, por exemplo. Né? Isso tudo vai ser metabolizado mais para baixo. Então, de certa forma, a gente tem um meio termo, que são esses desmatamentos de 30, 40 anos lá, que já são locais que perderam estrutura física, ainda tem alguns relictos de comunidade florestal, em baixa abundância, né? Mas já é uma espécie com alta dominância de lambari, principalmente, né? Aqui em São Paulo, o que a gente vê é que, dependendo do lugar, é quase como se fosse um meteoro na comunidade de peixe, né? A chance daquilo retornar é muito difícil. Mas pode ser que a partir do momento que você começa um processo de reestruturação de habitat, né? Aumenta o sombreamento, começa a cair madeira ali dentro, folhiço, as formas mais jovens das espécies dominantes começam a ocupar esses nichos novos, esses ambientes novos, né, que vão surgindo e exercendo funções não exatamente igual daquelas que aquelas espécies típicas desses nichos, né? Se tiver possibilidade delas retornarem, vai reestruturando aos poucos.
uma coisa que a gente tem discutido muito, a gente fala muito que a complementariedade funcional é muito importante, né? E realmente ela é extremamente importante, a gente ter diversidade de funções, uma espécie que complementa o processamento de matéria orgânica ou de nutriente que a outra tá fazendo, né? Mas, por outro lado, a redundância também é importante, porque ela atua como se fosse um buffer de diversidade, de função, na verdade, né? Então, se você tem alta redundância em cenários de degradação em curso, significa que a chance de você perder funções ecossistêmicas é menor, né? Você continua com elas mantidas, mesmo com a perda de espécies naquele ambiente. Ao passo que se a sua comunidade for muito complementar, você tem todas as espécies ali estão ocupando um compartimento e fazendo coisas diferentes, a perda de uma espécie leva a um impacto muito grande no funcionamento do ecossistema, né? É uma situação bem interessante. O pessoal que trabalha mais com funcional tem testado isso de alguma forma, tem tentado entrar com alguns outros atributos, que não são só os atributos morfológicos, né? Estão entrando com alguns atributos fisiológicos, reprodução, né? Se essa reprodução desses bichos varia ao longo do ano e do grau de degradação. E estão entrando com esses caracteres, esses atributos funcionais de resposta ao impacto, não só com os de efeito, né? Mas acho que é por aí. É uma questão bem aberta ainda também. Mas é como eu falo, se a gente já tem um pool regional simplificado, que é bastante comum no Alto Paraná, né, em algumas regiões, vai ser mais difícil. Mas eu acho que o Paranapanema, em algumas porções dele, eu tenho acompanhado os trabalhos do Cetra, né, do Maurício Cetra, lá de Sorocaba, em algumas porções do Paranapanema a gente ainda tem alguma diversidade do pool regional ali. Era nessa linha aí que eu ia fazer a sequência da pergunta. Quer dizer, a gente tem as cabeceiras razoavelmente bem preservadas, né? Em alguns momentos, até áreas um pouco mais ajusantes da cabeceira aí, né? E aí, quais seriam as chances disso aí permitir uma recolonização, tal? Isso eu acho que aqui o Alto Paranapanema é uma situação muito muito ímpar em termos de bacia no estado de São Paulo, né? Uhum. A Mari Bizama, nossa colega aqui do Comitê de Bacias, ela tem uma pergunta. Você quer fazer, Mari, a pergunta com o microfone ou você quer que eu passe aqui? Não, eu posso fazer, sem problema. Gabriel, parabéns pela palestra. Eu queria te fazer uma pergunta, no sentido de que como é que a gente consegue avaliar, por exemplo, riachos que são de primeira e segunda ordem? No caso, os riachos de primeira ordem, a gente tem aqui em Maringá muitas nascentes, mas a gente tem também o problema sério com questão de resíduos, né? Questão de despejo de esgoto e tudo mais. Consequentemente, acabam tendo riachos de segunda, né? Seguindo os riachos de segunda ordem. Então, começam na região urbana e depois seguem para a área rural. Eu queria saber de ti, como é que você avaliaria, por exemplo, essas comunidades ícticas nesses riachos, né? E são duas perguntas, na verdade. E se a gente, como eu vi teu trabalho, vocês fizeram uma análise ao longo do tempo. E se essas análises têm que ser feitas, por exemplo, nos mesmos locais. A amostragem tua foi feita no mesmo local. É isso. Parabéns, tá? Obrigado. Então, essa questão do riacho que nasce na cidade, vai para o rural, você quer saber como comparar o mesmo riacho
nesses dois Isso, ambientes? isso, Ah, tá. exatamente. É, Ah, tem que estabelecer pontos de monitoramento nesses dois ambientes, né? Então, por exemplo, um local. O duro é coletar em riacho urbano, né? Porque eles são bem insalubres, assim. Mas tem um pessoal da UFPR trabalhando com riacho urbano há algum tempo já. O Almir Cúnico, né? Está em Curitiba. E aí eles têm todo o protocolo de segurança, inclusive, para amostragem nesses ambientes. Tem um pessoal de Maringá também, no Nupélia, que chegou a fazer umas coletas em riachos urbanos. Mas eu vejo que tem que coletar, tem que estabelecer um ponto de monitoramento no riacho dentro da cidade e fora da cidade, né? É lógico que eles não vão ter as mesmas dimensões, né? Porque já quando você entra no rural, você vai ter infiltração, que vai acabar aumentando o volume, de certa forma, mas você consegue entender se você tem uma redução do efeito da urbanização na Assembleia. Se o riacho está muito poluído, é muito provável que você vai coletar poecilha, lebiste, né? O gupe. E aí vai ser fácil ver se o rural ainda está mantendo alguma diversidade. aham. Ah, legal. Porque a gente tem alguns dados aqui em Maringá, eu tenho contato com, né, eu sou daqui da Unicesumar, mas eu sou cria do Nupélia, né, então eu tenho contato com o pessoal do Nupélia, o pessoal que trabalha com os riachos. E tem alguns trabalhos, não são muitos, mas tem alguns trabalhos que fizeram essa análise da comunidade, né, de peixes nos riachos. Então, a gente tem alguns dados. A minha dúvida é se eu precisaria, por exemplo, coletar no mesmo lugar, para ser uma análise validada ou não. Se for no mesmo trecho, é mais interessante, né? Porque aí você já, com o tempo, você consegue monitorar também como que mudou a condição estrutural daquele local. Uhum, Então, ele continuou se degradando ou não? Ele melhorou um pouco, né? Então, a gente costuma mostrar em trechos de 80 metros, né? 80 a 100 metros. Fecha montante, fecha jusante, com rede. E dependendo do local, faz pesca elétrica, faz coleta com redinha, com pulsar. uhum. No caso de riacho urbano, acho que o mais seguro é coletar com pulsar e bem protegido, né? Luva, macacão de Ah, é. borracha, né? É. E os dados que a gente tem históricos de repetição são os dados da Jaqueline, né? Que ela coletou exatamente no mesmo trecho que a Lilian tinha mostrado 10 anos antes, no pós-doc dela, né? Uhum. Os meus dados na Amazônia só tenho um ponto no tempo de coleta, e aí eu trabalho com o histórico da paisagem, eu não tenho repetição temporal de coleta de peixe. Ah, entendi. E aí É, a gente tenta reconstruir a perda a partir do processo de mudança da paisagem, né? uhum. É porque esse projeto que a gente está fazendo, inclusive com um aluno de dissertação, de mestrado, justamente a gente quer fazer essa análise com relação à mata ciliar mesmo, né? Uhum. Essas diferenças entre urbano e rural com relação à mata ciliar e a comunidade, a macrocomunidade, né? Então, a gente trabalharia Sim, tanto com a comunidade Assembleia de Peixes, quanto os macroinvertebrados. entendi. Aí eu acho que interessante é você ter pares urbano-rural e rural-rural, né? Ah, legal. Riachos que não passam dentro da cidade, mas que consegue pegar primeira e segunda ordem, para você conseguir comparar o efeito da presença da cidade, o efeito da agricultura, e se conseguir riacho que é pouco impactado, ter como referência. Beleza. Obrigada, tá? Nada.
Tem mais alguém com alguma pergunta? Eu já vou emendar outra na bota da Damari aí também. Você comentou que seus métodos de amostragem, vamos dizer assim, são os métodos tradicionais de amostragem, né? O que você está achando dessas possibilidades novas aí de DNA ambiental, filtrar o DNA lá e ver o que tem, a água e lá e ver o que tem de DNA? Caro ainda? Você falou que às vezes você amostra, depende do lugar, você amostra de um jeito, de outro. Você acha que o DNA ambiental pode vir ajudar para padronizar? Como é que você está vendo essas novas técnicas de amostragem? Porque eu estou muito animado com essas novas técnicas de Aham. amostragem, mas grande potencial, precisa ver se ele vai se realizar esse potencial, né? Ainda está caro, né? Bastante caro. Eu tenho uma colega que trabalha com isso, ela é a dona da Ecomol, né? Que trabalha com ecologia molecular. E a gente estava conversando recentemente sobre isso. Precisa de demanda para baratear o custo ainda. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma base confiável de identificação taxonômica, né? Para a gente não errar o DNA ali que está vindo. Eu vejo que pode ser bem promissor, né? Porque a gente consegue detectar coisas que provavelmente não vão ser coletadas, mas ao mesmo tempo a gente não tem informação de abundância. A gente só trabalha com presença e ausência. Então, para algumas situações, é interessante a gente saber o número de indivíduos, né? E mesmo a gente por exemplo, monitoramento continuado no mesmo local, a gente tem um amigo que faz monitoramento no mesmo riacho há 10 anos. Então, ele vai lá, pega o bicho, identifica, conta e solta, né? Ele não está mais sacrificando, retirando o bicho da natureza. Mas eu acho interessante também. Precisa ver como que isso vai se desenvolver aqui no Brasil, como vai baratear e qual que vai ser a acurácia dessas identificações, né? Mas, por exemplo, para situação de riacho urbano, eu gostaria muito mais de poder coletar uma amostra de água, extrair o DNA dela para saber o que tem ali, do que eu ter que ficar uma hora e meia dentro daquela água podre, tentando pegar algum peixe, algum inseto. Com o risco de pegar bastante coisa aí, né? É, Mais perguntas, gente? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Temos ainda mais uns 8 minutos, se alguém tiver mais alguma pergunta aí. Para terminar, então, Gabriel, queria fazer mais uma perguntinha básica aqui, que eu acho que eu não entendi da sua palestra. Quando você analisa, você falou muito sobre a APP e a quantidade de mata na bacia, né? uhum, Sei lá, ou a quantidade de área, não só da APP, mas a quantidade de área que seria mais aluvial, que às vezes pode estar longe da APP, né? Pode ser maior do que a APP, ainda mais quando você muda código, etc, etc. uhum, E a gente trabalha na parte terrestre muito com a espacialização disso, né? Aonde está, aonde não está, etc. Nos trabalhos que vocês estão fazendo aí, né? Existe, por exemplo, alguma relação, por exemplo, poxa, a APP vale 2 vezes mais que a área fora da APP de mata, a área mais amontante, ou uma área que contribui com mais sedimento. Existe algum indicativo de que alguma área que seria prioritária dentro da bacia para restaurar com foco no ambiente aluvial? Obviamente a APP deve ser uma delas, né? Você mesmo falou sombra, uhum. sedimento, madeira, etc. Mas existe algum outro indicativo para a localização dessas áreas para restauração, alguma coisa desse tipo? Ainda não. Isso, a gente ainda trabalha muito com a quantidade, né? Por enquanto é o que a gente tá nessa fase. Eu penso que já passamos dessa fase de entender o quanto mudou e como que isso interfere, né? A gente tem que começar a olhar para como mudou e como vocês fazem na terrestre, onde que está, né? Que aí a gente vai olhar para os índices todos de fragmentação, de aqueles índices
que a gente extrai do Fragstat, por exemplo, né? Mas eu acho que tem essa possibilidade, né, de a gente sobrepor as camadas, né, de declividade, de tipo de solo, fazer uma análise de risco que já é feita para ambiente terrestre. Tem alguns índices de antropização que o pessoal está desenvolvendo, né, e começando a aplicar para a ecologia de riacho. Mas seria interessante a gente saber qual que é o efeito cumulativo dessas variáveis todas combinadas, né? Para a gente começar a priorizar. Priorizar a restauração de APP ou de manchas na paisagem para proteger o solo de escoamento superficial, de assoreamento, de aumentar a infiltração para recarga de aquífero e solo freático, né? A gente tem que começar a fazer esse planejamento, né, Alexandre, multidisciplinar, interdisciplinar, vamos dizer assim. Saiu o artigo da Cecília esse mês, comecinho do mês, aquele que ela apresentou no curso lá do IP, né, que mostra que se a gente fizer a priorização de conservação considerando a conectividade fluvial, você tem uma perda de 1% na proteção de fauna de espécies terrestres, mas um ganho de 600% na proteção de biodiversidade aquática, quando comparado com a priorização pelo ambiente terrestre, né? Então, esse planejamento sistemático integrado, né, a gente tem que começar a reunir todo esse povo da paisagem terrestre e aquática e começar a olhar para a paisagem como uma coisa só, né? Como eu falei, a gente ainda está engatinhando para entender essa questão de composição e estrutura da paisagem, como isso interfere em riacho. Esse Matheus Camana, que eu comentei, né, que deu um mestrado esse ano, talvez ele vai fazer um ensaio com composição e estrutura de paisagem no doutorado dele. Mas ainda é uma coisa bem exploratória que a gente vai tá pensando, mas que eu acho que é super importante, né? Por exemplo, olhando para uma microbacia de segunda, terceira ordem, como que está a disposição dessa floresta, né? Ela está pulverizada na bacia, ela está concentrada na cabeceira, mais para jusante da bacia, está mais no meio, ela está concentrada mais na PP. Qual que é o peso disso para a conservação da biodiversidade, né? Ou para relação com a diversidade que a gente encontra dentro daquela bacia? Isso tudo são perguntas abertas ainda, na ecologia de riacho, né? Que dá para explorar bastante com ecologia de paisagem. Fantástico. Eu acho que essas são perguntas bem interessantes, talvez para a ecologia de riacho, por todas as características que tem. A localização vai até ser mais importante ainda do que para a paisagem terrestre, né? E o que você falou, eu concordo no gênero, número e grau, né, cara? Riacho faz parte da paisagem, não dá para a gente separar, né? Fazer uma ecologia de riacho, uma ecologia terrestre, não existe isso, né? Até porque o rio extravasa, o terrestre depende do aquático e a gente perde muito dos processos ecológicos que a gente quer estudar se a gente separar e ter lógico que para ter um entendimento, né? Às vezes um entendimento mais taxonômico, etc., você precisa ter um especialista, mas os trabalhos de paisagem a gente precisa realmente integrar mais isso aí. É o próximo passo mesmo. Gabriel, queria mais uma vez agradecer você, reforçar, eu já tinha te feito esse convite a última vez que a vez que a gente se encontrou lá no IP, para você fazer uma visita ao nosso campus aqui. A gente tem vários projetos interessantes aí, temos 2 ictiólogos aí, o Alberto e a Gil são os 2 ictiólogos também. A gente tem um povo de ictiologia forte aqui. A gente tem muitos trabalhos aqui na Bacia do Alto Paranapanema, com anfíbios também, do Vinícius e tal. Acho que a gente precisa conversar mais aqui, trazer você mais aqui para
para passar umas ideias para a gente aqui, para como a gente avança nesses estudos aí, integrando os ecossistemas aquáticos e terrestres. Então, quando passar essa loucura que a gente está vivendo aí, vamos fazer acontecer essa visita que a gente já está combinando faz tempo. Pelo menos a gente conseguiu fazer a palestra, mas vamos fazer essa visita acontecer mesmo aí, para a gente estreitar essas relações aí, ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto aqui no Alto Paranapanema, e tocar esses projetos para frente aí. Vamos sim. Esse mês eu tô voltando para Piracicaba, né? Tô mudando de Rio Preto para Piracicaba e daí fica mais perto aí de vocês. Acabando a pandemia, a gente combina assim. Legal. Só a Mari perguntou se a live vai ficar disponível. Eu esqueci de começar a gravação no começo, mas comecei a gravar do meio do caminho aí. Então, Gabriel, espero que você não se incomode da gente deixar disponível aí. Se você se incomodar, você me avisa depois, pode ser no private, mas se você não se incomodar, a gente deixa disponível depois para quem quiser ver a palestra, tal, e as perguntas. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disposição aí, por esse panorama geral aí nos trabalhos do grupo inteiro e os seus aí em particular lá na Amazônia, muito legal. Agradeço mesmo aí, é sempre bom a gente estar em contato aí, vendo o que vocês estão fazendo aí. Valeu. E obrigado a todos pela participação. Vamos ter em breve aí o anúncio da palestra do mês que vem.